Você sabia que a morte de Cristo foi determinada pelo próprio Deus? Sim, é isso que vamos aprender hoje. É aprender o que o texto bíblico nos mostra sobre a, a morte de Cristo e que foi Deus que determinou a morte de Cristo. Em um tempo que muitos falam que não foi o próprio Deus que decretou a morte de Cristo, alguns vão afirmar que foi o livre-arbítrio de Judas, o livre-arbítrio dos romanos, dos judeus, os chefes, autoridades da época que queriam matar Jesus. Mas não é isso que a Escritura mostra. A Escritura mostra que foi o próprio Deus que decretou a morte de seu filho. Vejamos o texto de Lucas, capítulo 22, versos 22. E na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado. Preste atenção nessa palavra, determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Vamos falar também um pouco dessa palavra, determinado, no original grego, que no original grego se pronuncia orisso, que significa, de acordo com os léxicos, nomear, decretar, especificar, declarar, determinar, limitar, ordenar, assinalar, de definitivamente, estabelecer, determinar o tempo, resolver, fixar, colocar, apontar, designar uma firme conclusão, decidir, designar alguém para uma determinada tarefa, dar uma tarefa. Então, é, só essa palavra, determinado, no original grego vai ter essa ampla, eh, esse amplos significados. O texto de grego é bem mais rico do que o texto em português. Então você vai ver que Deus, eh designou Cristo, designou para uma determinada tarefa, que era morrer. Atos 13:48, creram todos os que haviam sido determinados para a vida eterna. Os próximos acontecimentos para o Filho do Homem foram determinados por Deus. O plano soberano de Deus deve ser cumprido. O plano soberano de Deus. Jesus tinha de cumprir a profecia e morrer conforme havia sido estipulado. Deus entregou Cristo nas mãos e poder dos pecadores para satisfazer a justiça de Deus em relação a nós para que fôssemos salvos. Deus usou um propósito bom, aquilo que os ímpios designaram para o mal, e para o mal pecaminosamente. Urico, Urico Zwingli, um grande reformador, vai dizer: e não podemos negar que Deus usa obras dos ímpios que são úteis à sua própria providência, embora contra a sua vontade, e fazem o que ele decretou. Como foi decretado, ou seja, como foi anunciado pelos profetas, Isaías 53, estabelecido no decreto eterno de Deus, pois foi determinado em conselhos divinos antes da fundação do mundo que Cristo seria tentado pelos homens e pregado no madeiro. O Filho do Homem precisa morrer segundo o desígnio de Deus, como foi previamente proclamado nos escritos proféticos.
Mas também o texto vai dizer: "Mas ai daquele que o ho ai daquele homem por quem é traído, mas ai daquele homem por quem é traído, o determinado conselho e presciência de Deus não diminui em nada a culpa da injustiça do homem. O homem tem sim sua culpa na morte de Cristo. Injustiça do homem em tomá-lo e por mãos de injustos e crucificá-lo. Esse fato não anula, porém, a responsabilidade daquele que concretiza o plano. Então vocês perceberam que foi em decretos eternos, Deus já decretou a morte de Cristo para salvar a humanidade. Então, quebra qualquer suposição, qualquer ideia que diz que quem matou Cristo foram os próprios seres humanos, mas a escritura não afirma isso. Não foi nenhum livre-arbítrio dos seres humanos que foi utilizado para matar Cristo, mas o próprio Pai matou o Filho para nos salvar de nossos pecados. Então, você gostou desse vídeo? Espero que tenha gostado e edificado muito sua vida e aprendido que sobre os decretos eternos de Deus. Deus abençoe.